Fala pessoal, aqui é o Cláudio do canal Setup Linux. E hoje a dica é de resolução de tela forçada. Você que está com um monitor de 1366 por 768, você quer colocar em Full HD. Alguns monitores desse aceitam colocar em Full HD. Ou então, se a resolução de tela aí não é a que você sabe que o seu monitor trabalha. E aí você quer, entre aspas, você quer dar uma forçada nisso. Olha só. Para começar aqui essa dica, eu estou fazendo no Ubuntu, mas serve para qualquer outra distro, tá? E que você esteja usando o servidor de tela, servidor de desktop X11, tá? Xorg, X11, Xserver. Você tem que estar no Xserver. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Porque você vai usar um comando que só funciona no X11, que é o X100, né? Quando você executa ele aqui, você consegue mudar a resolução dele para alguma outra que esteja aqui. É bem simples quando você já tem a resolução pré-configurada aqui. Quando não, infelizmente, por exemplo, aqui vocês estão vendo que o meu monitor, por padrão, ele era para estar funcionando com 1366 por 768. É o que talvez o de vocês deve ser. Muitos notebooks usam essa resolução, mas eu consegui colocar aqui, ó, o HD, e vou mostrar para vocês como é que faz. Eu tenho um arquivo aqui que eu criei, que é um script. É um script que você pode dar 2 cliques que já funciona. Mas se você quiser, você pode só executar no terminal e testar para ver se funciona, tá? Se funcionou, beleza. Se não, infelizmente, talvez o seu monitor não aceite a resolução que você quer. Ou você tenta outra resolução, ou você esquece, seu monitor só trabalha nessa resolução, não tem o que fazer, tá? Cadê? Aqui. Então, o comando são esses 3 aqui que você vai executar para que a resolução pegue. Porém, você precisa saber quais os números que vai te dar, tá? Você vai executar o comando CVT e a resolução você precisa saber o número, tá, pessoal? Por exemplo, eu estou com um monitor de Full HD, mas a resolução que está aparecendo aqui é 1366 por 768. Então eu vou colocar 1920 espaço 1080, porque eu sei que é 1920 por 1080 o Full HD, né? Você pode tentar com 4K, com 2K, mas não recomendo, porque 4K e 2K já é muito longe de Full HD. Se você tem um monitor de Full HD que quer transformar em 4K, vai ser meio complicado. Algumas pessoas conseguem, outras, igual a mim, por exemplo, não. Essa é a matemática que você vai usar, tá? Sendo que ele já pega baseado em 60 Hz. 60 Hz, mas você pode mudar. Se você quer usar uma resolução de 50 Hz, é só você botar do lado 50, tá? Botar 60 aqui é redundância. Ele já vai pegar baseado no que está sendo usado no momento, que é 60. Então eu posso botar 50, quase ninguém vai querer, mas 30 também existe. E aí fica mais ou menos assim, ó. Vamos fazer o padrão para a gente testar o padrão, tá? Aí sim, depois desse comando você vai usar aqueles que eu mostrei para vocês, tá? Então, baseado em 1080 por 1920 por 1080, a gente vai usar esse primeiro comando aqui. E aí, com esse comando, a gente já adiciona o modo. Vocês estão vendo que nesse primeiro eu pego a partir do abre aspas, a resolução e até o final, né? Vocês viram? Então, é isso aqui, ó. É isso aqui, a partir daqui até o final, tá, pessoal? Vocês vão colocar do lado de new mode, x100 new mode. E depois ele. Beleza? Tá. E aí no segundo você só vai usar x100, o comando --add mode, o nome do conector e depois a resolução entre aspas. O monitor você consegue com o próprio comando x100, tá, pessoal? Lá em cima. Ó, HDMI-1. Você tem que se basear no que o X100 está te mostrando, tá? Você não vai se basear
no que outras informações aparecerem para você, que não vai funcionar, tá? É o que o X-Random está te mostrando. Você pega esse aqui e você faz igual o que eu fiz aqui. É isso aqui que vai funcionar, tá? ADD Mode, ele já vai aparecer aqui embaixo, quando você adiciona o modo. Ele já aparece ali embaixo, tá? E aí você pode escolher ele. Você pode escolher ele com este comando, né? Mas você pode também escolher com este comando. -S e o número da resolução, 1920 por 1080, né? Vale a pena você colocar esse? Sim, vale a pena você colocar esse. É isso que eu fiz aqui no meu monitor. Deixa eu mostrar aqui para vocês a resolução. 1920 por 1080 é o que eu estou usando. Sendo que não sei se vocês repararam ali que ele está, deixa eu mostrar aqui embaixo, ele está usando 51.47 Hz. Porque com esta dica o meu monitor não vai funcionar em 1080 com 60 Hz, infelizmente. Então, se não funcionar com 60, você tenta 50. Por isso que eu mostrei para vocês lá no começo o 30, o 60, o 50, né? Se não funcionar nem 50, meu amigo, você tenta 30, mas eu não acho que vale a pena usar 30 Hz em monitor. Não acho que vale a pena, mas você que sabe. Se você quiser, pode ir. E aqui não vai aparecer 60, vai aparecer 30 lá na hora que você colocar, né? Vai aparecer 30. Beleza. Agora vamos supor que você executou os comandos e funcionaram esses comandos. Como que eu consigo colocar por padrão, já que eu sei que funciona, né? Eu vi aqui na exibição e já sei que está funcionando. Confirmei que funciona, já testei várias vezes esses comandos. Agora eu vou colocar desde o início, tá? Lembrando que só no X11, tá, pessoal? No Wayland não funciona. Eu vou colocar desde o início. Desde o início, você vai criar uma execução de aplicativo de início. Deixa eu botar aqui, ó. Aplicativos de inicialização, né? No GNOME tem isso aqui e algumas outras distros tem, né? Se aí no seu GNOME não tiver, você pode baixar um programa chamado Twix. Não tenho instalado aqui, mas o Twix também você adiciona programas desde a inicialização. Sendo que aqui eu adicionei um script. E é exatamente este script aqui, tá, pessoal? Então, se funcionou, criem o script com os dados. E todo o script tem jogo da velha, exclamação, /bin, /bash e os comandos pulando uma linha cada um. Eu fiz dessa forma que é a forma que funciona. Criou esse script, aí coloca ele num lugar de fácil acesso. Eu botei aqui na pasta pessoal, por isso que é /home, o nome do usuário e Rob, né, e o nome do arquivo. Aí era um arquivo só de texto, você vai transformar em executável, é .sh, né? Eu botei resolu.sh, o nome do arquivo. E aí quando eu dou um ls resolu.sh, ele aparece em verdinho, né? Se ele não fosse executável, deixa eu mostrar para vocês aqui, ele ia aparecer branco aqui, né? Mas ele é um executável, beleza? Então ele vai ser um executável. E aí você coloca ele desde a inicialização, que aí esse programa aqui, ele cria lá na pasta config autostart, deixa eu mostrar para vocês, você está criando na verdade um ponto desktop, como tem aqui, ó, o Remina, que eu quase não uso, e aí o resolu.sh desktop, ó. Olha como ele é. Posso até deixar na descrição para ver se é útil aí para você criar uma execução desde o início. E aqui no exec, ó, exec, você vai colocar o caminho do script que você criou, tá? Pode fazer dessa forma que garanto para vocês que funciona e é exatamente assim que eu estou usando aqui no X11, tá, pessoal? Só lembrando que essa dica não serve para o Wayland. Vou passar uma outra dica que serve para o Wayland, mas não é essa, tá? Se você ainda usa X11, qualquer desktop do X11 que
que use esse X11 aí vai funcionar, beleza? E outra coisa, né? Tem uma forma antiga de fazer isso desde o início, né? Que é colocando informações no arquivo .conf lá em usr share x11 xorg.conf.d. Não funciona mais, eu testei já, tá, pessoal? Dessa forma não funciona mais, pelo menos com as informações que eu coletei da internet para colocar nesse arquivo. Não funciona, é só dessa forma aqui que eu estou mostrando para vocês. E eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê like no vídeo, tá? E acompanhe que toda semana tem Sir Rob Linux Notícias, fique ligado e espalhe essa ideia para que outros possam vir para cá. Fique na paz, valeu!